Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor traga a paz, o renovo, que o Senhor firme os teus passos em nome de Jesus, que toda aflição, toda tribulação que está sobre a tua vida, que o Senhor traga esta paz, quebrando toda a força do mal, toda a opressão. O Senhor te liberta, o Senhor te cura, o Senhor te levanta neste momento, o Senhor te dá vida, o Senhor te dá saúde, o Senhor que abençoa a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muitos são as aflições do justo. Temos que pregar muito sobre isso, meus irmãos. As aflições. No mundo tereis aflições, mas o Senhor tende a minha paz. Agora quero que você entenda que ter a paz do Senhor dentro de nós não quer dizer que nós estamos isentos de aflições. Pode ser que você não tenha aflição agora, mas daqui amanhã, daqui um tempo, um ano, você vai passar por alguma situação de aflição. Ninguém está isento, meu irmão, minha irmã. Mas a palavra de Deus diz para a gente estar preparados para passarmos pelas situações difíceis. Amém? O Senhor nos ensina que precisamos estar firmados na sua palavra, firmados no seu reino, para que quando nós passarmos pelos ventos, pelas tempestades, nós vamos estar firmes e não ficaremos abalados, meus irmãos. O medo, meu irmão. Porque o homem, Deus não nos deu saber o que vai acontecer com cada um de nós daqui a um minuto, daqui a uma semana, daqui a um ano. Amém? Então, nós vivemos uma natureza no desconhecido deste mundo, meu irmão. Porque o mundo vai nos trazer aflição. Mas nós sabemos que se nós vivermos no Senhor, nós temos uma certeza que o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos cura e o Senhor nos dá vida e vida eterna. E nós precisamos vencer o medo, precisamos vencer as fobias, precisamos vencer as inquietações. Nós não podemos viver uma vida de inquietação, de perturbação, meu irmão e minha irmã. Eu quero que você entenda que toda aflição, toda inquietação, toda perturbação que o homem tem no mundo, meus irmãos, e vive neste mundo, ele vive atemorizado, ele vive escravizado, meus irmãos. Porque o medo, na verdade, é uma incerteza das coisas, uma incerteza do amanhã, uma incerteza do que vai acontecer, meu irmão e minha irmã. Então nos traz medo. Mas o Senhor está dizendo para a gente não andar inquietos com coisa alguma. Basta o mal de cada dia. Amém? Então, o Senhor nos ensina a vivermos o dia de hoje. Tanto que Ele nos ensina na oração do Pai Nosso a glorificarmos a Deus. Amém? Perdoar, pedimos a Deus que Ele perdoe os nossos pecados. Precisamos estar reconciliados. Primeiro que nós temos que entrar e glorificar a Deus todos os dias da nossa vida, glorificar e agradecer Deus pelas nossas vidas. Então, o maior ato que a gente pode fazer é levantar de manhã e agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus exatamente por tudo que Ele tem feito por nós, agradecer pela vida. E quando nós acordamos com esta gratidão, meu irmão, precisamos ter gratidão. Você apaga o medo, porque você reconhece Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas. Então você vai lembrar que Jesus nos ensinou que o Pai perdoa os nossos pecados. Então nós temos que lembrar que cometemos pecado em todo momento. Temos que lembrar todos os dias de glorificar Deus e pedir ao Pai que perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, nós precisamos levantar todos os dias de manhã e fazer menção nas nossas orações para que, Pai, perdoe aqueles que têm se levantado contra a minha vida,
aqueles que com motivo ou sem motivo têm levantado com palavras, com sentimento, com as ações, não impute sobre eles pecado algum. Olha que tremenda oração, meu irmão. Essa oração vai abrir o caminho para que os nossos pecados sejam perdoados. Aí nós pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como o Senhor tem perdoado aqueles que têm nos ofendido. A oração nos ensina a pedir o alimento, a bênção de Deus por cada dia, e nos ensina também para que o Pai nos livre de todo o mal, para que o Senhor nos livre de todo o mal. Então, cada dia que nós levantarmos, nós temos que lembrar da oração que Jesus nos ensinou, a oração para cada dia da nossa vida. E temos que viver cada dia da nossa vida confiante em Deus, sabendo que temos um Deus que cuida de nós, que nos livra do mal, que nos dá o pão. Glória a Deus, está conosco em todos os momentos. E é isso que você tem que aprender, andar com Deus. Andar com Deus cada dia da tua vida, meus irmãos. Não andamos por rito, mas andamos por uma verdade. E precisamos andar por uma verdade. Porque quando andamos com Deus e confiamos em Deus, Ele afasta as nossas fobias, afasta os nossos medos, porque passamos a confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, a sua paz está derramada dentro de nós. E esta unção que Deus quer sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor esteja derramada em vossos corações e nos enche deste poder. Nós andamos na vida, meus irmãos, andamos. Por isso que eu falo, andamos no desconhecido, meu irmão e minha irmã. Você não conhece o teu dia de amanhã, nem o depois de amanhã, e nem sabe o que vai passar. Glória a Deus. Mas quando confiamos no Senhor e cremos no Senhor, Ele passa conosco em todos os momentos, em todos os lugares, meus irmãos. Por isso, nós não podemos temer mal algum. Glória a Deus. E eu digo que quando nós andamos com Deus, Ele faz nós andarmos em novidade de vida. Andar em novidade de vida é andar em lugares novos que você nunca viu. Experimentar coisas novas. E muitas vezes, experimentar uma coisa nova ou fazer alguma coisa que você nunca fez causa estranheza, causa até um certo receio, um certo medo. Mas andar com Deus, meus irmãos, é tão tremendo que nós nos entregamos e tiramos todo o medo e passamos a confiar em Deus. É isso. Deus quer que nós andemos em novidade de vida com Ele. Andar em novidade de vida é andar sem medo, andar sem inquietação, e nós precisamos viver da perseverança. Alguns versículos para a gente ler aqui. Vamos estender um pouquinho mais a palavra de hoje. Vamos aqui em 2 Coríntios 7, depois nós vamos lá no livro de Salmos. Glória a Deus. Vamos deixar o Senhor falar conosco hoje, através da sua palavra, através da sua mensagem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Glória a Deus. Um versículo que a gente sempre pregou e temos pregado diretamente. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Evangelho de João 16, 33, ele é tremendo. Jesus, ele está nos dizendo, no mundo tereis aflições, mas ele diz, tenha bom ânimo. Nós precisamos ter ânimo, meu irmão. Ânimo. Ânimo, aonde tem aflição, você tem que ter ânimo. Glória a Deus. Eu quero que você entenda e que você enxergue quantos homens de Deus, Deus levou eles no meio da aflição, e no meio da aflição mostrou a sua paz, mostrou a sua segurança e mostrou o seu livramento. Se nós pegarmos Daniel, um homem que realmente confiava em Deus, tinha paz em Deus, aleluia, e foi jogado numa cova do leão. Ainda que ele passou uma noite inteira com os leões, aleluia, os leões não os tocaram, porque Deus o guardou. E é essa paz que muitas vezes Deus permite a gente estar no meio dos leões, no meio das aflições, e Ele diz para nós, não temas, tende bom ânimo. Você precisa vencer as fobias, o medo da tua vida, meu irmão, tendo bom ânimo em Deus, crendo em Deus. Porque quando você crê em Deus, meu irmão, é o próprio Deus que vai mover o teu favor. O medo é o oposto da fé.
O medo é uma incerteza e nós precisamos tirar todo o medo, nós precisamos vencer o medo pela fé. A própria palavra diz lá no livro de Filipenses: não estejais inquietos com coisa alguma, que as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4. Meus irmãos, toda inquietação, ela vai nos tirar exatamente da presença de Deus. Quando você está inquieto, você fica perturbado. Uma pessoa perturbada, inquieta, ela não consegue nem orar, ela não consegue nem buscar. E quando ela ora de qualquer jeito. Mas Paulo está falando aqui para os filipenses: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Nós temos que lançar sobre o Senhor a nossa vida. Meu irmão, nós temos que pegar um plano de vida nosso e fazer Deus conhecido. Mas Deus não conhece todas essas coisas? Conhece. Eu já preguei essa semana. Mas nós temos que ligar, crendo que Deus está cuidando de nós e que pela oração e pela súplica que eu estou fazendo a Ele, glória a Deus, Ele vai mover ao nosso favor. E o mais tremendo aqui que Paulo está dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Quer dizer, quando nós temos a paz de Deus, ela vai guardar o nosso coração, ela vai guardar os nossos pensamentos, meus irmãos. É tremendo. Porque da onde vêm os maus desígnios? Dos pensamentos, meus irmãos. O pensamento. Você começa exatamente a pensar coisas malignas, mas começa a pensar temores. Mas quando nós temos a paz do Senhor, Ele guarda o nosso entendimento. Ele guarda os nossos pensamentos, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. É como você apertar pausa de dentro de você e não deixar mais perturbação nenhuma entrar. Você fecha a porta da perturbação. Você fecha a porta do sentimento mal. Esse é o controle, meu irmão e minha irmã. Porque se você andar atemorizado por tudo e qualquer coisa, tem gente que fica atemorizado, começa a fazer uma coisa, não termina, já fica todo descontrolado, fica tudo perturbado, não consegue concluir as coisas na sua vida. Meu irmão, a palavra diz: não andeis inquieto com coisa alguma, meu irmão, minha irmã. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter um controle. Nós temos que ter um controle da nossa vida. Não podemos exceder no tempo, exceder no desgaste, meu irmão. Queremos abraçar tantas coisas de uma vez só e aí entramos no campo perigoso, o campo das aflições. Aleluia. Por isso, meu irmão, nós precisamos se contentar com as coisas que nós temos. Quando nós passamos a desejar, a cobiçar e a buscar além daquilo que nós temos e podemos, nós nos tornamos escravos e depois, meus irmãos, as perturbações vêm. Porque o livro de Tiago diz que a cobiça, ela gera o pecado. Meus irmãos, cobiçais e nada tendes. Orais, pedis e não recebeis porque pedis mal. Muitas pessoas precisam entender que elas precisam orar para Deus para ter uma edificação espiritual. Nós precisamos orar para Deus para que Deus nos dê paz. Nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria. Nós precisamos orar para que Deus abra o nosso entendimento, para que a gente possa tirar as aflições da nossa vida. Glória a Deus. E eu vejo um povo cheio de aflição, perturbado, e vai orar e fala: Senhor, abençoa eu materialmente. Senhor, abençoa, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Está pedindo mal, está pedindo para suas próprias concupiscências. Eu digo, meu irmão, a bênção do Senhor enriquece. Ela enriquece primeiro a alma. A alma nossa tem que estar enriquecida. A nossa alma tem que estar em paz. Porque não adianta você estar cheio de tesouro na terra com uma alma perturbada e ir para o inferno. É melhor ter um bocado de pão seco, meu irmão. Como Paulo diz: tendo o que comer, o que vestir, estejais alegre. Quando nós queremos abraçar o mundo, queremos conquistar as coisas, aí, meus irmãos, porque esta aflição que o mundo está vivendo hoje, ou a aflição do consumismo, hoje está muito fácil, né?
Tudo é fácil. E é um prato cheio pro diabo. Dá cartão de crédito pro povo. Dá crédito pro povo. Faz eles gastarem. Gastam mais do que podem pagar. Aí vem as aflições. Tem muitas pregações minhas que eu já falo disso há muitos e muitos anos. E aí vem as aflições. As aflições. Só vê crente aflito por causa do quê? Gastou mais do que devia. Gastou mais do que devia. Essas são as perturbações do crente. Meu irmão, minha irmã. E isso rouba a nossa vida espiritual. Porque as pessoas passam mais tempo aflitas, inquietas. Então elas são roubadas durante a sua vida toda. Se pegar o tempo das pessoas sobre a terra, elas vão viver 99% aflita, exatamente por causa das situações, das aflições que o mundo causa. São os desejos incontrolados, são os consumos incontrolados, meus irmãos. São exatamente as ações incontroladas, são exatamente as sociedades mal feitas. É tudo isso, meu irmão. É tudo isso. O desejo da carne incontrolado, e nós precisamos ter sabedoria para tudo isso. Precisamos ter sabedoria, precisamos ter discernimento. As pessoas querem Deus, mas precisa viver em Deus. Agora, para você viver em Deus, você tem que buscar o conhecimento de Deus. Para andar com Deus, você precisa conhecer Ele. E as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre Deus. Não é o Deus que os homens ensinam no mundo. Não é um Deus de sacrifício. Não é um Deus de estátua, é um Deus vivo, é um Deus que mora dentro de nós, um Deus que quer andar conosco, um Deus que deixou os seus mandamentos e diz para nós: medita nos meus mandamentos, viva nos meus mandamentos, porque o meu mandamento vai te ensinar a justiça do meu reino para você andar nela. E é isso que nós temos que viver, a justiça do reino de Deus. Isso é cristianismo. Isso é que a igreja tem que viver. Meu irmão, a igreja tem que ter igreja, tem que existir o corpo, tem que ter a unidade do corpo de Cristo. Mas acima de tudo isso, meu irmão, não é o culto que você vai e participa, mas o culto racional. O culto racional é aquele realmente que você absorve a palavra de Deus e vive ela, meu irmão. Não é o ritual de você até o culto, escutar 2, 3, meia dúzia de louvor. Hoje parece que o culto todo é só louvor e dá oportunidade para um, dá oportunidade para o outro. A hora que chega a hora da palavra é 15, 20 minutos. E uma palavra ainda que muitas vezes nem inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por homens, meu irmão. Porque quando a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, quando a unção do Espírito Santo está na igreja, ela vai cutucar o crente, ela vai cutucar o pecado do crente, meu irmão. O apóstolo Paulo, aqui no livro de Coríntios, 2 Coríntios 7, ele é tremendo. Aleluia. Paulo, ele estava realmente levando a palavra de Deus por todos os lugares. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados por combates e temores, por fora e por dentro. Ele diz, fomos atribulados por fora com combates de temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Tremendo, né? Você vê que Paulo, cumprindo a sua carreira, levando a pregação do evangelho, ele passou por situações muito difíceis. Amém? Ele diz ainda que passou tremores por dentro e por fora. Mas Deus que consola todos os corações, consolou enviando a Tito para tirar eles daquelas aflições. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades e o vosso choro e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco de tempo. Agora, folgo, não porque fosses contristado, porque fosse contristado para o arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padecesse dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus,
opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produz isso, mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristado. Amém? Paulo, na verdade, ainda que ele foi consolado pelos irmãos, ele tinha enviado a sua carta à igreja de Coríntios, amém? Corrigindo a igreja, como ele diz. Agora, folgo não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para o arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Tremendo. Quando, meus irmãos, nós estamos na presença de Deus, como Paulo estava ali, cheio do poder do Espírito Santo, enviando a sua carta para tocar o corpo da igreja, para tocar os membros da igreja, para que eles fossem tocados para o arrependimento. Porque o arrependimento de Deus, ele gera exatamente a vida. Mas Paulo vai e diz, a tristeza do mundo, ela gera a morte. A tristeza do mundo. Eu vejo que as pessoas estão tristes pelas coisas do mundo. Meu irmão, nós temos realmente que ter uma tristeza dentro de nós. A tristeza do pecado. Quando a palavra de Deus, ela vem em nós, e ela nos mostra os nossos erros, exatamente aquilo causa uma tristeza em nós. Uma tristeza que andávamos errado na presença de Deus, amém? Andávamos errado. Uma tristeza que a gente se prostituía, exatamente, estava pecando contra Deus. Que a gente mentia, estava pecando contra Deus. Que maldizíamos ao nosso próximo, estávamos pecando contra Deus. Então essa tristeza, ela vai gerar vida. A tristeza vai gerar o arrependimento, porque eu fazia uma coisa errada, estava cometendo pecado, mas agora estou arrependido, estou triste. O pecado, exatamente, ele tem que sair da minha vida. Ele gera, o Espírito Santo gera exatamente o quê? O arrependimento. O Espírito Santo gera o arrependimento. Mas o pecado, meu irmão, que o mundo gera, ele gera a morte. E nós não podemos mais viver no medo do mundo. Nós temos que ter o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, meus irmãos. Nós temos que ter um temor. Se o homem tem que ter um temor, tem que ter um temor exatamente, não medo de Deus, mas um temor de guardar os mandamentos de Deus e andar na sua presença. Mas sabe o que eu vejo? As pessoas não têm temor de Deus, têm temor do mundo. As pessoas têm temor de tantas coisas do mundo, têm medo de tantas coisas que estão no mundo e se guardam do mundo, mas não têm temor a Deus. Eu digo, meu irmão, nós precisamos temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos. Se nós temos que ter um medo, não é medo de ficar pobre, não é medo se vai faltar alguma coisa amanhã, não é medo de alguma coisa do amanhã, meu irmão. O nosso temor é estar exatamente em andar na presença de Deus e nada nos deixar separar da presença de Deus. Esse temor que você tem que andar na sua vida, em seus caminhos. Aleluia. O salmista Davi, a sua oração era uma sequência para Deus não deixar ele se apartar da santidade de Deus. Aleluia. Para que Deus não deixasse ele desviar para nenhum dos lados, nem para a direita, nem para a esquerda. Glória a Deus. Para que o Senhor ensinasse o caminho da justiça. E nós precisamos andar no caminho da verdade. Precisamos andar no caminho da justiça, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Amém? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. E eu digo, meu irmão, aonde está a justiça de Deus na sua vida? O Salmo 112, ele diz assim: louvarei ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Está no Salmo 112, hein, meus irmãos? Amém? A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas,
Ele é piedoso e misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, e disporá as suas coisas com juízo. Porque nunca será abalado o justo, estará em memorial eterna. Não temerá os maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, ainda que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glórias. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Tremendo, né, meu irmão? Glória a Deus. Quando o Senhor diz lá no Salmo 112, 4, aos justos nasce luz nas trevas, ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso e misericordioso, e o justo, amém, se compadece e empresta, amém, porque nunca será abalado. Não temerás maus rumores, o seu coração está firmado e confiando no Senhor. Eu digo, quantos homens de Deus, Deus permitiu fazer a luz nascer no meio das trevas. Ao justo nasce a luz nas trevas. É tremendo, né, meus irmãos? Até no meio das trevas, Deus faz nascer a sua luz. Até no meio da tribulação, Deus faz nascer a sua luz. Aleluia. Glória a Deus. Quantos homens de Deus viu a glória de Deus nascer no meio das trevas? Até Jonas, quando o Senhor mandou ele a Nínive, e ele foi para Tarse, e ele foi engolido por um peixe, ele viu a luz de Deus nascer no meio das trevas. E depois ele foi na cidade de Nínive apregoar o evangelho e viu de novo a luz do Senhor nascer no meio das trevas. Meus irmãos, não temos rumores, meus irmãos, porque o justo nunca será abalado. Você pode estar passando por lugares de trevas, você pode estar passando no meio da tribulação, mas passe em paz, porque você não vai ser abalado, porque o Senhor faz a luz nascer no meio das trevas, meus irmãos. Não temerá maus rumores, porque o seu coração está firme confiando no Senhor. É isso, meu irmão e minha irmã. Deus quer o seu coração firme confiando no Senhor, confiando em Deus, confia no Senhor, confia de todo o teu coração. Aleluia, louvado ao Senhor, louvarei o Senhor em todo o tempo. E o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores. Salmo 34. Temos que buscar o Senhor, meu irmão e minha irmã. Aleluia. O segredo é, entra na presença de Deus, busque ao Senhor, ande com Deus, porque Ele vai livrar a sua vida de toda angústia, de toda tristeza. Deus vai dar direção, porque muitos estão andando sem direção, estão apalpando para tudo quanto é lado. Há uma tristeza constante dentro de você, e essas tristezas só vai sair quando Deus tomar o lugar dele dentro de você, meu irmão e minha irmã. Não adianta você tatear para um lado, para o outro. Aleluia. Só quando Deus realmente estiver firmado dentro do seu coração, quando a palavra de Deus estiver dentro de você, quando você estiver firmado, vai ter uma grande paz dentro da sua vida. Caso contrário, você vai ter perturbação, meus irmãos, mas o Senhor veio para tirar todas as trevas do nosso caminho. O Senhor veio para trazer luz, o Senhor veio para trazer cura, o Senhor veio para trazer bênção. O Senhor diz, se você andar no mundo, você vai ter aflições, mas eu vim para te dar paz, eu vim para trazer um renovo sobre a tua vida. Eu vim para que você ande em novidade de vida, glória a Deus, aleluia. É tempo de Deus transformar, mas eu digo, você precisa se entregar.
Nós precisamos se esforçar para andar com Deus, meu irmão, porque para andar no mundo é a coisa mais fácil. Para você ir de um lado para o outro no mundo é a coisa mais fácil. Para você andar no pecado e fazer coisa errada é a coisa mais fácil. Mas eu digo, se esforça para andar na presença do teu Deus, se esforça para andar com Deus, porque o pecado toma os homens, meus irmãos, porque a palavra diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque a maioria se deixa levar pelo pecado. A maioria se deixa levar pelas facilidades, mas o Senhor diz, esforça para entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, meu irmão e minha irmã. Deus quer abençoar a tua vida, mas vigia, não deixa mais os temores. Senhor, eu oro para que a tua bênção esteja sobre cada vida, para que esta unção esteja sobre cada vida, aleluia, nesta noite, Pai amado, livrando eles de todas as angústias, dando direção. Senhor, levanta os que estão enfermos, que toda enfermidade, que todo mal, que todos os rumores, toda opressão saia da vida deles e que a tua bênção esteja em cada alma nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, tremendo é o Senhor, aleluia. Deus não te quer mais com temores, meu irmão e minha irmã. Deus não quer mais ninguém, aleluia, com medo. Tantos irmãos aí estão conosco, aleluia. Glória a Deus, vai lá no mural, deixa uma bênção de Deus ali, uma mensagem glorificando o nome do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe a todos que estão conectados, ligados nesta noite, amém? Porque bem-aventurado é o homem que coloca no Senhor a sua confiança. Fica na paz, estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém.